Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, né? E graças a Deus, aqui neste lugar, fiz uma pequena oração aqui a Deus, daqui a pouco eu vou voltar orando de novo. Espero que nós venhamos conseguir fazer o nosso vídeo. Está ventando um pouco, né? Ó. Está ventando um pouco aqui em cima, mas eu espero que nós venhamos conseguir gravar nosso vídeo, o áudio fique bem. Bem, pessoal, que Deus abençoe as nossas vidas, que a graça do nosso Senhor esteja sobre nós, nos fortalecendo, nos renovando, para que nós possamos, nesses dias maus que nós estamos vivendo, que estarão por vir, porque nós não vimos sinais, né, de esperança, de melhoria nesse mundo, e nem a Bíblia, nem as profecias bíblicas nos garante isso, que o mundo vai melhorar. A Bíblia fala de dias maus, dias difíceis, por isso que Ele manda a gente tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir os dias maus. A Bíblia fala em Timóteo, como eu já li, dos males e corrupções dos últimos dias. Mateus 24 e Lucas 21 fala do princípio das dores. A Bíblia não nos deixa de revelar a verdade dos acontecimentos profetizados, previstos para esse mundo. A Bíblia não esconde. A palavra de Deus, ela é o que nos instrui, é a palavra de Deus para nos dar as informações concretas, para que nós não venhamos ser enganados nem iludidos por ninguém. Se deixe enganar, se deixe iludir aqueles pelo qual não dão ouvido essa palavra. Tanto que Paulo diz que os que se perdem é aqueles que o Deus deste século tem cegado-lhe os entendimentos para a luz do Evangelho. Mas quando a pessoa abre o seu entendimento e ela entende a luz do Evangelho, ela consegue entender a palavra de Deus através da revelação do Espírito Santo, porque ele deixou escrito no livro de João, capítulo 14 e 16, que quando o Consolador vier, ele haveria de nos ensinar tudo que é da parte de Deus. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Por isso, da importância que tem do servo de Deus, das pessoas que se colocaram a aceitar Jesus como seu Salvador, receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. As pessoas não podem simplesmente, né, como lá no livro de Atos, ficar apenas paradas no batismo de João, que é o batismo nas águas. Elas têm que receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, aquele Espírito que Jesus disse para os seus discípulos, dizendo: não se ausenteis de Jerusalém até que receba a promessa do Pai. O que foi que aconteceu lá no dia de Pentecoste, que todos receberam o Espírito Santo. Para quê? Para que o Espírito Santo viesse gerar em nós uma nova criatura e fazer com que os frutos dele pudessem nascer em nós e nos direcionar a toda a verdade. Então, eu aqui reforço para os irmãos, para que os irmãos procurem receber o Espírito Santo, para que os irmãos busquem o batismo com o Espírito Santo. E não é difícil, meus irmãos, você quer ver? Querido Deus e eterno Pai, louvado e glorificado seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor. Porque o Senhor
tem cuidado de nós. E a vontade do Senhor é dar o Espírito Santo a tantos quanto lhe pedirem. Então, neste momento, ó Deus, dá o Espírito Santo a essa pessoa. Que ela receba agora, aleluia, o Espírito Santo. Que ela receba na mente dela, no coração dela, que ela receba, ó Deus, o Espírito Santo, para que Ele possa guiá-la a toda a verdade, para que Ele possa guiar essa pessoa a toda a verdade, ó Deus. Esse é o milagre dos milagres, essa é a maior bênção que nós possamos receber. Aleluias, louvado seja o teu nome. Amém. Se você pegar e você tirar um tempo no seu quarto, né, e fazer uma oração assim como eu estou fazendo, mas mais extensa, e você dizer: eu te amo, Jesus, eu quero a tua presença, você se quebrantar para isso, né, você fazer até um jejum para que você receba o Espírito Santo, ler a Bíblia, se preparar, e você ir para o seu quarto ou ir para a igreja com esse propósito, você vai receber o Espírito Santo. Você vai ter ele. Olha, não existiu bênção maior na minha vida do que ter recebido o Espírito Santo, do que eu ter sido batizado no Espírito Santo. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo. Ai de mim, pessoal, se eu não fosse o Espírito Santo. Então busque o Espírito Santo, procure investir em você ser cheio do Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo, então busque ser renovado, estar sempre em comunhão com Deus, sempre aos pés do nosso Senhor, porque nós estamos vivendo um dia, meus irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para que nós venhamos guardar nosso coração, não deixar nosso coração se sujar, não cairmos em tentação, não deixarmos nos levar pelo desânimo nos momentos de provações, não desanimarmos nos momentos de tribulações, mas para que nós possamos nos manter de pé na tribulação ou na provação ou diante de qualquer tentação. Vamos nos encher do poder do Espírito Santo. Tá certo? Bem, no livro de Romanos, capítulo 12, eu espero que vocês tenham assistido, né, os nossos últimos 2 vídeos que nós falamos cuidado com a alma, que nós falamos sobre a língua, sobre refrear a língua, batemos firme sobre essas redes sociais, sobre essas internets. Eu espero que vocês tenham assistido, se puder assistir de novo, assiste de novo e compartilhe, né, com quem você puder compartilhar. Aqui no livro de Romanos capítulo 12, na minha Bíblia, está escrito assim: a nova vida. E eu gostaria de ler o versículo 2 que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pessoal, você veja que a Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, ter a mente de Cristo, né? O que mais nós vemos e ouvimos, né, lemos por aí, são as pessoas falar sobre saúde mental. Muitas pessoas estão com a sua saúde mental abalada,
o transtorno. Por quê, meus irmãos? Porque, infelizmente, as pessoas têm permitido com que as sujeiras, né, venha ocupar suas memórias, sua mente, seus pensamentos. Entende? Preocupações. Por quê? Porque elas contraem certo tipo de concessões, as pessoas elas procuram adquirir algumas concessões que vai trazer para ela preocupações. Entende? Elas se envolvem em relacionamentos que vai trazer para elas o quê? Inquietações. Elas vivem uma vida de imediatismo. Como eu estava conversando lá em casa com a minha esposa e com o marido da minha cunhada, e eu estava falando com ele, olha, a ansiedade, quando a Bíblia fala de ansiedade, não andeis ansiosos com o que é haver de comer, beber, vestir, ele está falando em relação, né, às pessoas imediatistas, as pessoas que ficam preocupadas, pessoas que ficam inseguras com essas coisas. Tanto que ele diz, olhai os pássaros, olhai os lírios. E o mundo que nós vivemos, ele instiga as pessoas, pessoal, a quanto mais tem, mais ter. O que eu recebo de mensagem aqui no meu celular, de convite, que eu tenho crédito consignado, para mim poder, que eu tenho um cartão liberado, para mim fazer uma previdência, para mim ganhar sei quantos mil. Se eu for cair nesses laços, eu vou trazer para a minha vida um problema que vai lá na frente me fazer também estar como muitas pessoas estão psicologicamente abaladas. É dívidas, é contas para pagar, porque elas se enveredaram num caminho que levaram elas a ter essa condição mental. Quando a pessoa ela se entrega para Jesus, o que Jesus disse? Que nós já falamos aqui. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, tudo aquilo que está sobrecarregando a minha alma, que está sobrecarregando a minha mente, né? Eu me esvazio disso. Jesus me liberta disso. Por isso que ele diz, lá no livro de Tiago, se eu não me engano, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, resistindo firme o diabo na fé. Então, quando eu busco a Deus, me humilho sob a poderosa mão de Deus, o que eu quero que aconteça na minha vida vai acontecer no tempo oportuno, no tempo de Deus. Ele mesmo diz, olha, vocês não vão acrescentar um côvado às suas vidas, por mais ansiosos, preocupados ou inquietos que vocês estejam. Então, quando eu procuro, como diz o livro de Romanos 12, né, renovar a minha mente, como é que está a sua mente agora? Então você faz uma limpeza nela. Você esvazia, né, buscando a Jesus, buscando ao Espírito Santo, buscando a Jesus. Senhor, eu quero que o Senhor limpe a minha mente. Eu até lembro aqui que ontem foi feita essa oração à noite na igreja, para que as pessoas pudessem esvaziar a mente dela e lembrar lá na cruz,
aonde Jesus tomou sobre si as nossas dores, enfermidade, aonde nossos pecados foram perdoados. Então, lembrar lá na cruz, porque lá nós fomos perdoados. Então não tem nem por que a pessoa ficar carregando complexo de culpa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, porque Jesus já a perdoou. Quando ela aceita Jesus, os seus pecados são perdoados. Não tem por que ela aceitar que alguém o acuse. E as preocupações, pessoal, terrestres, as preocupações aqui de baixo, deixar na mão de Deus. Buscar Deus, para que Deus possa dar força, para que nós possamos vencer as lutas do dia a dia. Porque só Deus para nos ajudar. Pela transformação da vossa mente, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que haja uma transformação em mim, a minha mente precisa ser renovada. A nova vida, a mudança, a transformação começa na minha mente. Quando eu decido mentalmente abandonar, não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, tudo que desagrada a Deus, tudo que tem sido corrosivo, que tem sido prejudicial a mim, eu não quero mais. É decisão, é determinação. Como é que a pessoa para de beber? Quando ela determina na sua mente, eu não quero mais beber. Eu não quero mais fumar, eu não quero mais me prostituir, eu não quero mais esses pensamentos adúlteros, esses pensamentos de prostituição na minha cabeça. Eu não quero mais essas imagens na minha cabeça. Então eu vou trocar essas imagens por o quê? Eu vou ler a Bíblia, eu vou louvar a Deus, eu vou limpar minha mente disso. Pronto, então a mente dela vai sendo renovada, e com isso que a mente dela vai sendo renovada, ela vai sendo transformada. Foi o que aconteceu comigo. Eu ficava lá, onde eu trabalhava, cantando pagode com meu amigo, só cantava pagode porque ele cantava pagode, aí a minha mente era contaminada de pagode, ele se converteu, então ele começou a vir e trocou os pagodes por corinhos da igreja, por músicas da igreja. Então eu ficava ouvindo ele cantar aqueles corinhos, embora o pagode ainda estava na minha mente, e aquilo todo dia, ele me convidando para ir para a igreja, me levou para a igreja, aí a minha mente começou, entendeu? A trocar aqueles pagodes pelos corinhos da igreja. Eu já não cantava mais pagode, a minha mente ficou com aquilo, ó, sabe? É como aquele CD, não sei se você lembra daquele CD regravável. Antigamente tinha um CD regravável, que a gente podia limpar o que tinha nele e regravar outra coisa no CD. Então a minha mente é regravável. Então eu limpo o que está lá que não é bom e gravo outras coisas boas. Então eu vou sendo transformado. No lugar do ódio vem o amor. No lugar daquele espírito, né, sem paz, eu começo a ter paz. Vai acontecer na transformação. E aí cumpre-se o que diz o livro de Romanos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus aqui nesse mundo já está escrito no Salmo 23. Já está escrito na oração do Pai Nosso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e o pão nosso cada dia nos dai hoje. Então a gente não precisa se preocupar, mas existe uma vontade acima dessa maior, que é o quê? A salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. Tá certo, meu irmão? Aceitar Jesus como Salvador e ter a nossa alma salva. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer, meus irmãos. Vai acontecer, se prepara. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.